Olá, está começando a Jornada de Planejamento e Formação Pedagógica 2022. Eu sou Rosângela Coelho, jornalista da Multirio, e aqui comigo está a intérprete de Libras, a Laura Jane. Você acompanha a nossa transmissão no aplicativo Rio Educa em Casa e nos canais da Escola Paulo Freire e da Multirio no YouTube. Esse programa será reprisado hoje à tarde, a partir de 13h30 e à noite, a partir das 6 horas. Agora eu convido a subsecretária de Ensino da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, a Teca Pontual, para abrir este último dia de jornada. Bom dia, Teca, tudo bom? Bom dia, Rosângela, tudo ótimo. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso terceiro e último dia, né? A gente está muito animado de poder ter mais esse dia de conversa, né, de apresentação dos projetos estratégicos da SUBE e da Secretaria como um todo, né, e de dar continuidade à última palestra, a palestra da professora Kátia Smolli. Ok, fica à vontade. Olha, gente, depois da fala da Teca, vocês podem fazer as perguntas que a gente responde aqui pela interatividade, ok? Exatamente, Rosângela. A gente não deu tempo, né, infelizmente, no primeiro dia de responder as perguntas do chat, mas hoje a gente vai corrigir isso e vai poder responder as perguntas, tanto as que vieram na segunda, na primeiro e no segundo dia de jornada, como os de hoje. Então, vou pedir para o pessoal colocar a apresentação aí, por favor, para poder começar a falar, a retomar a apresentação dos projetos estratégicos. Então, gente, voltando aqui, só olhando aqui aquele esquema do Rio Aprende Mais, né? Que é o próximo slide. Então, só recapitulando o que eu já falei no primeiro dia, o Rio Aprende Mais é esse grande guarda-chuva aí de currículo, recurso pedagógico, formação e avaliação, né? Essa integração é fundamental para a gente e tem que acontecer em todas as etapas, educação infantil, ensino fundamental e na EJA também, tá? Eu já falei no primeiro dia sobre currículo e recurso pedagógico e hoje eu vou retomar a partir da formação continuada, que na verdade, gente, a jornada é o pontapé inicial de todo esse processo de formação continuada que a gente vai conduzir em 2022. Pode passar aqui para o próximo. Pode passar novamente, gente. Aqui, as diretrizes das nossas formações para 2022 dar prioridade para as lideranças pedagógicas, então a gente vai estar muito próximo aí aos coordenadores pedagógicos, professores articuladores e professores orientadores, né? A gente vai investir bastante na escola como espaço de formação e no papel desse coordenador, professor articulador e professor orientador como o formador no contexto da sua unidade escolar, né? Formações continuadas ao longo de todo o ano letivo, ou seja, a gente sabe, né, tem várias evidências, estudos que mostram que uma formação continuada, para ser efetiva, ela precisa ter uma duração mais longa, né? Assim, um momento, 3 dias, um seminário, etc. Não é uma política de formação continuada, né? Isso precisa de um tempo para o professor, para o coordenador, para quem está sendo formado realmente conseguir absorver aquilo que a gente está trabalhando durante a formação, né? E geralmente é nesse processo de reflexão, pulei para o último, né? Reflexão sobre a prática e idas e vindas, né? Então a gente faz o encontro, reflete, traz as questões, volta para a sala de aula, pratica aquilo, coloca tudo em prática e volta no próximo encontro para refletir se aquilo funcionou, não funcionou, o que pode ser melhorado. Então, esse processo, essa ida e vinda é fundamental para um processo de formação continuada efetivo. Além disso, essa coerência, esse alinhamento da formação com as demais políticas, a política de currículo, de material pedagógico e de avaliação, é fundamental para que a formação continuada, de fato, seja efetiva. E esse ano a gente vai ter modelos também semipresenciais. Ano passado a gente acabou tendo que fazer tudo remoto, né? Esse ano a gente vai conseguir aí ter também encontros presenciais para pelo menos um grupo dos nossos profissionais e principalmente para aquele primeiro ali que a gente colocou, que são as lideranças pedagógicas da escola, o CP, o PO e o PA, tá? E tudo isso vai ser anunciado, acompanhado, informado sempre e muito voltado para a escola e liderado pela Escola de Formação de Professores Paulo Freire e falei os professores, né? A Escola de Formação Paulo Freire, nome atual, e pelas CREs, né? E pelas GEDs, principalmente as Gerências de Educação das Regionais. Pode passar para o próximo slide, por favor.
Aqui é só para mostrar esse cascateamento, né? A Escola de Formação Paulo Freire, com seus formadores do nível central, vão estar o tempo todo, né, em contato e formando os professores, os formadores no nível da regional, e esses formadores vão estar aí acompanhando de perto os CPs, os PAs, os POs, e os professores que tiverem essa possibilidade, né, de ter uma blocagem aquele dia para formação e puderem estar presencialmente nos polos de formação junto a esses formadores regionais. Para quem não tiver essa oportunidade, a Paulo Freire vai estar diretamente oferecendo formações assíncronas e alguns encontros síncronos também, mas tudo via plataforma ou telesalas, né, que a gente tem em todas as regionais. Então, esse é o formato aí que a gente tem para conseguir chegar em 100% dos nossos professores regentes com uma formação continuada de qualidade e bastante conectada a toda a política pedagógica da Secretaria, currículo, material e avaliação de desempenho dos nossos alunos, né? É muito importante que, a partir dos resultados, a gente consiga oferecer a formação continuada de forma bastante consistente e relevante para o professor ver ali naquele resultado o seu aluno e conseguir usar esse resultado para planejar suas aulas, né? E repensar a sua prática. Pode passar para o próximo. Agora a gente vai falar um pouquinho de avaliação, tá? Em linhas gerais, pode ir para o cronograma geral. Em linhas gerais, o cronograma de avaliações de 2022 está aí. A gente vai ter a ponto de partida, né? Agora, em fevereiro, na chegada dos alunos, a partir da segunda semana, né? A primeira semana vai ficar focada no acolhimento, né? A gente vai, já conversou com as CREs, a gente vai ter um acolhimento escalonado dos nossos alunos de até 3 dias, começando dos alunos mais velhos e eles recepcionando os alunos mais novos. Então, ali do 5º ou 6º Carioca, numa escola de Fundo 1, até recepcionar os alunos do 1º e 2º ano, e numa escola de Fundamental 2, do 9º ano e Carioca 2, até poder acolher ali os alunos do 6º ano e do Travessia. A gente vai ter ao longo do ano as mesmas avaliações bimestrais, periódicas que a gente teve em 2021, que são as nossas atividades diagnósticas em rede, e já estão no nosso calendário, né, o calendário escolar já publicado para 2022. Tem uma mudança aí porque ano passado as avaliações da EJA foram semestrais, esse ano serão trimestrais ao final de cada trimestre, que é como a nossa educação de jovens e adultos é organizada. Isso aqui, gente, é principalmente voltado para o ensino fundamental e a EJA, né? Na educação infantil, a gente, claro, tem todo um processo de acompanhamento do desenvolvimento dos nossos alunos, do alcance dos objetivos de aprendizagem, mas não nesse formato, né, de avaliações em rede. Em 2021, a gente também avaliou a escrita no 2º, 3º e 4º bimestres para o ensino fundamental, para o 1º ao 5º ano, né? E agora, em 2022, a proposta é que a gente faça isso no 1º e 3º bimestres somente, para a gente poder dar um foco e conseguir realmente garantir que esse resultado vai ser utilizado pelos professores no seu planejamento, e a gente ampliou também para a avaliação dos alunos que estão nos projetos Travessia, Carioca 1 e Carioca 2 dos anos finais, tá? Importante ressaltar aqui a necessidade de adaptação das avaliações voltadas para os alunos público-alvo da educação especial. E, por último, falar da nossa somativa. Ano passado, a gente teve, ao final do ano, a Prova Rio para o 1º, 3º e 7º anos, que será o caso em todos os anos ímpares, que é o ano que a gente tem também o SAEB. O SAEB acontece para o 5º e 9º ano, final de cada etapa, e a gente vai, no ano par, avaliar 1º, 4º e 8º anos, né? Então, a gente acompanha esse aluno 3º, 4º e no outro ano ímpar também tem o SAEB no 5º, né? Então, a gente consegue fazer esse acompanhamento do aluno ao longo dos anos, pelo menos esses 3 anos do ensino fundamental, 3º, 4º e 5º, no caso do Fundo 1, e 7º, 8º e 9º, no caso do Fundo 2, tá? Então, essa é a organização da nossa avaliação somativa ao final do ano. Os resultados da Prova Rio, só lembrando, né, eu já falei isso no primeiro dia da jornada, mas os resultados da Prova Rio já estão disponíveis no Rio Educa em Ação. Então, espero que todos já tenham conseguido acessar e ver qualquer
dificuldade, por favor, entre em contato lá com a Coordenadoria de Avaliação, porque é muito importante que essa análise aconteça nesses 3 dias, né? Ou seja, hoje é o nosso último dia de jornada, mas é importante dar uma olhadinha lá nos resultados. Os resultados da ADR do 4º bimestre também já estão disponíveis no Rio Educa em Ação. O Rio Educa em Ação é acessado por dentro do nosso aplicativo Rio Educa em Casa, mas também tem um link para acessá-lo diretamente no seu navegador, tá bom? Podemos passar para a próxima. A nossa atividade diagnóstica em rede, ela tem o intuito, né, pelo menos na avaliação formativa, que é essa que tem o ponto de partida e as atividades diagnósticas em rede, a ideia é que a gente consiga, de fato, acompanhar ao longo de todo o ano letivo o desempenho do nosso aluno e não deixar que nada seja surpresa no final do ano, né? A gente não pode permitir que a gente tenha todo um ano letivo e somente se dê conta de que aquele aluno não conseguiu alcançar os objetivos de aprendizagem, as habilidades previstas lá no final do ano. Então, a gente, ao longo do ano, precisa ter esse olhar individualizado, personalizado para cada aluno e garantir que a gente vai conseguir se valer das variadas estratégias que a gente tem na unidade escolar para reforço. Eu vou falar mais um pouquinho de reforço daqui a pouco, para garantir que esse aluno vai conseguir acompanhar o ano letivo, o grupamento dele, né, a turma dele. Então, isso aí é só para ilustrar, né, a ideia, é a gente sempre ter, a partir de cada atividade diagnóstica, cada avaliação, um momento de analisar esses resultados e de colocar em prática as estratégias de recuperação paralela, de reforço que a gente tem para garantir que todos os alunos alcancem o esperado para o grupamento dele, né? E que isso tudo vai ser trabalhado e vai embasar toda a formação continuada que a gente já falou anteriormente e que vai acontecer ao longo de todo o ano letivo, ok? Então, para o próximo slide, a gente vai enfatizar aqui alguns pontos, né? A alfabetização e o reforço são estratégias prioritárias, né? São focos que a gente vai dar aí dentro do Rio Aprende Mais ao longo de 2022. Então, a alfabetização, gente, eu falei um pouco disso no primeiro dia, né? Nada mais importante do que esse início. A gente tem que começar esse processo da escolarização desse aluno no ensino fundamental com o pé direito, né? A gente tem que começar da melhor forma possível para que essa trajetória se transcorra, né, de uma forma, da forma esperada, sem atrasos, né? Sem repetências que podem gerar distorção em idade séria e que acabam tornando todo o processo muito mais complexo e desafiador para todos, tanto para o aluno, né? As consequências de um atraso escolar para o aluno também são extremamente danosas, mas também para uma turma que vai ficar bastante heterogênea e aí também transformar esse processo desafiador, ainda mais desafiador também para o professor. Então, esse início é crucial para que essa trajetória se dê da melhor forma possível e a gente vai focar muito nesse primeiro e segundo anos, né? A expectativa, a BNCC trouxe essa prerrogativa de a gente alfabetizar o aluno nos primeiros 2 anos, né, do ensino fundamental, até o segundo ano, final do segundo ano. Então, nosso foco vai estar bastante voltado para esses anos em 2022. A gente tem um programa, existe, né, houve a adesão do município ao programa Tempo de Aprender, do Ministério da Educação, que oferece, que possibilita que as escolas tenham assistentes de alfabetização para as turmas de primeiro e segundo ano. Então, isso vai ser algo que a gente vai dar muito apoio para as unidades conseguirem encontrar essas pessoas, né, no perfil. O edital está aberto, as inscrições estão abertas. Espero que todos estejam né, já trabalhando para conseguir identificar e atrair essas pessoas para atuar dentro da unidade de ensino, junto às turmas. Eu tive a oportunidade de visitar uma unidade na Ilha do Governador, ano passado, que estava com uma assistente de alfabetização pelo Tempo de Aprender, que era uma professora aposentada da própria unidade. Mundo ideal isso, claro, né? Ter alguém que já conhece a unidade, que já trabalhou na unidade, ali como assistente de alfabetização. Mas, claro, a gente precisa ampliar essa busca, porque nem sempre a gente vai conseguir o perfil, né, de uma professora aposentada da própria unidade, mas
é muito importante conseguir alguém ali para dar esse apoio dentro da própria sala de aula, né? Para a gente ter a possibilidade de oferecer estratégias bastante diversificadas de apoio a esse aluno dentro da sala e apoio a esse professor também dentro da sala de aula. A gente colocou aqui também a aferição específica, né? A ideia é a gente ter para o segundo e terceiro ano uma avaliação com um olhar individual para o aluno. Está colocado aqui, já falei, né, a formação presencial. Então, o professor do primeiro e segundo ano, na resolução 297 da matriz curricular, já foi orientado que fosse priorizado na blocagem, né, a gente conseguir que a escola organize seu horário para separar aquele dia, aquele turno inteiro, né, para o professor de primeiro e segundo ano poder se deslocar até uma escola polo, um local de formação, a própria CRE, para participar das formações presenciais que serão ofertadas pela Escola de Formação Paulo Freire, em conjunto com as GEDs, com as regionais. Isso é fundamental, acho que vai ser um processo bastante rico, né, a poder fazer esse acompanhamento bem mais de perto, dar esse apoio mais próximo a esse professor do primeiro e segundo ano. E, além disso, no Reforço Rio, e aí isso aí conjuga aí com o nosso foco na alfabetização, a gente vai ter a oferta de estagiários para darem esse apoio também no reforço. A gente teve, em 2021, estagiários exclusivos para educação especial. A gente, obviamente, continua com a estratégia de estagiários para educação especial em 2022, mas a gente quer ampliar essa atuação do estagiário também para o reforço, né? A gente conseguir ainda mais estagiários para que eles possam ser alocados também para esse reforço. A gente vai priorizar primeiro e segundo ano, então as turmas que não tiverem um assistente de alfabetização terão a possibilidade de conseguir um estagiário para apoiar esse primeiro e segundo ano, mas a gente também vai focar aí nas turmas de terceiro ao quinto que tenham mais alunos com um nível de letramento menor e precisem de um apoio maior, então também vai ter estagiário para isso. E no Fundo 2, as turmas com maiores dificuldades em língua portuguesa e matemática, as turmas de projeto também terão esse olhar e esse esforço nosso para conseguir dar esse apoio a esses professores com também estagiários. Pode passar. Então, aqui só para concluir, né? E onde a gente quer chegar, foi como eu comecei no primeiro dia e agora eu quero concluir no último dia, né? Concluir essa parte da minha fala, a gente ainda vai conversar bastante aqui na interatividade, mas que o nosso objetivo é assegurar a aprendizagem na idade certa, com equidade, expandindo um modelo de escola em tempo integral, inclusive inovadora, né? Esse é o objetivo maior que a gente tem aqui no nosso planejamento estratégico. E as metas que a gente tem que apoiam, né, que permitem que a gente alcance esse objetivo, é a meta de melhoria de IDEB, né, de ampliar, de melhorar o IDEB da nossa rede, estar entre as melhores capitais no IDEB, reduzir em 25% a desigualdade de aprendizagem entre as nossas unidades, aumentar para mais de 90% os estudantes alfabetizados até o primeiro ano e oferecer reforço escolar em 100% das nossas unidades. A gente sabe que essas metas não são suficientes para a gente alcançar o objetivo, são as metas que a gente colocou no planejamento estratégico, a gente vai desdobrar isso para cada unidade, cada unidade escolar, mas a gente também tem um olhar aí muito caro, que não está traduzido nas metas, mas está traduzido nesse objetivo maior, é um olhar muito caro para a educação infantil, um olhar muito caro para a educação especial, então, um olhar muito caro para a educação de jovens e adultos. Então, a gente está olhando, a gente não deixa de olhar para nenhuma etapa, nenhuma modalidade, nenhuma escola, né? São 1.543 unidades, são mais de 600 mil alunos, todos têm um olhar nosso, né? Do nível central, do nível regional, para que todos tenham o direito a uma aprendizagem, a um ensino de qualidade e aprendam o adequado para a sua etapa, o adequado para o seu contexto, para o que a gente espera, de acordo com a BNCC, de acordo com o currículo carioca, para todos os nossos alunos. E, assim, uma mensagem só final, acho que era bom colocar no próximo slide, que acho que a gente está trazendo aqui o nosso e-mail, então fale conosco, @rioeduca.net, para contribuições, sugestões, dúvidas, o que vocês, né, sentirem a necessidade de compartilhar com a gente convida vocês a compartilharem com o nível central, mas só último recado aqui, antes de eu passar para a Rosângela,
que assim, se tem uma coisa que me deixa muito orgulhosa é fazer parte de uma equipe, né? A gente tem uma equipe no nível central da Secretaria que tem um compromisso muito grande com todos os nossos alunos, né? Com os alunos da nossa rede. Esse é o compromisso de todos que estão, com certeza, na Subsecretaria de Ensino, mas eu vejo isso em todas as subsecretarias, em todas as áreas da Secretaria, e é algo que me deixa extremamente orgulhosa, né? Poder fazer parte de um time que está ali extremamente empenhado e comprometido todos os dias com a aprendizagem de cada um dos nossos alunos. Porque eu acho que o que a gente precisa conseguir aí em 2022 é não permitir que nenhum deles fique invisível, né? Nenhum aluno nosso pode estar invisível dentro das nossas unidades. E a gente vai fazer um esforço muito grande na Secretaria para dar visibilidade, jogar luz em cada um dos mais de 600 mil alunos que a gente tem na nossa rede. Obrigada. Passando de volta aqui para a gente responder as perguntas. Isso, obrigada, Teca. Gente, podem continuar mandando suas perguntas, tá? Estou vendo aqui, está chegando bastante e vamos começar já com a primeira. Teca, o escalonamento para o Fundamental 2 nas escolas de turno parcial é uma sugestão ou é obrigatório? A escola é que deve organizar e divulgar o escalonamento? Exatamente, Rosângela. Assim, a gente recebeu essa demanda de muitas unidades e de muitas regionais, e a gente entendeu que faz sim sentido, né? Já é uma prática, por exemplo, das escolas de turno único, fazer esse escalonamento, ter uma prática de acolhimento que traz os alunos mais velhos primeiro e prepara esses alunos para receber os alunos mais novos, para receber aqueles alunos que estão chegando pela primeira vez na unidade, não conhecem aquela unidade, não conhecem os professores. Acho que é principalmente algo muito importante para os alunos que estão entrando no ensino fundamental, então os alunos do primeiro ano que estão chegando naquela escola pela primeira vez, terem os alunos do quinto, do quarto, para ajudar a conduzir, a guiar. Eu acho que sempre que a gente puder promover, foi uma coisa que eu não falei, né, numa das estratégias de reforço, essa monitoria, aluno com aluno, né, aluno ajudando aluno, isso é sempre algo muito positivo. Então, o aluno do quinto, do quarto, que já está naquela escola há vários anos, conhece muito bem o funcionamento daquela unidade, os professores, a equipe, recepcionar e acolher com muito afeto e muito carinho os alunos que estão chegando ali pela primeira vez. A mesma coisa no Fundo 2, nos anos finais. Os alunos do nono, do oitavo, que já estão naquela unidade há mais tempo, recepcionando os alunos do sexto, que estão chegando ali pela primeira vez. Ok. Gente, continuem mandando as suas perguntas, tá? A Teca vai continuar um pouquinho mais aqui com a gente para responder. Outra pergunta aqui, Teca. E o que haverá para a educação infantil? A educação infantil tem todo um processo de acolhimento e adaptação bastante específico, que já está orientado pela circular, que foi enviada, né, a circular 01, da gerência. Se a gente puder, não sei se a gente consegue, né, colocar, eu até esqueci também de avisar que o documento orientador, que tem mais detalhes sobre tudo isso que eu falei, tanto no primeiro dia quanto agora, está na descrição do YouTube, né, da transmissão do YouTube. E também estou pedindo agora para o pessoal colocar no chat, se puder, esse link para ajudar vocês a acessar. Documento orientador, calendário pedagógico. Então, ao longo de 2022, tudo que vai ter de formação, de seminários, né, a formação continuada é ao longo do ano todo, mas a gente tem esses momentos de culminância, de engajamento, né, de trazer palestras bem especiais e pensadas para todos vocês. Isso tudo vai estar lá no calendário pedagógico para vocês acompanharem de perto, né? Mas o que era? É para educação infantil. Ah, educação infantil. Perdão. E aí, se a circular também, não sei se a Andréia está por aí, nossa Andréia Barros, coordenadora de primeira infância, em algum chat da educação infantil, puder divulgar lá a circular e o documento que orienta todo esse processo de adaptação na educação infantil. Mas com certeza foi por e-mail para todas as unidades também, para as CREs. Essa semana a gente enviou isso. É uma outra, né, uma orientação bem específica, esse processo de adaptação, horários adaptados também para o início do ano letivo, para a gente conseguir conduzir esse processo de adaptação da melhor forma possível para os nossos alunos. Ok. Eu pergunto aqui agora da Priscila, ela pergunta como é esse reforço intensivo? Perfeito, Priscila. A gente, ano passado, né, com a divulgação da resolução de avaliação, a 261, a gente colocou, mudou um pouquinho os conceitos, não muito, né? A gente já tinha esses conceitos de MB, B, R, e aí o último era o I, o insuficiente, né? A gente entende que nenhum aluno é insuficiente nunca, né? Isso aí é algo que a gente
não pode nem conceber, né, um conceito de insuficiente para um aluno nosso. É um aluno que precisa de um reforço ou precisa de um reforço maior ainda, um reforço intensivo, né, um olhar mais apurado da unidade escolar para conseguir fazer essa recuperação desse aluno. Então, o reforço intensivo nada mais é do que o nome que a gente deu para esse conceito, que a gente sabe que é aquele conceito que pode, inclusive, levar a uma retenção desse aluno, caso a gente não consiga tirar ele dessa situação, mas é um conceito que ele provoca uma ação da equipe escolar e da unidade de produzir ali aquele plano pedagógico individual, para a gente ter esse olhar mais apurado para esse aluno, para garantir que ele vai conseguir sair dessa situação de um reforço intensivo para uma situação de somente um reforço, para eventualmente se tornar um aluno BMB, porque é isso que a gente quer, obviamente, para todos os nossos alunos. Já que a gente está falando de avaliação, a pergunta agora é a seguinte: qual o objetivo das avaliações da rede para os alunos incluídos? Perfeito. É o mesmo objetivo que a gente tem para todos os alunos, né? É o objetivo de ter um olhar apurado, saber todos os alunos têm os mesmos direitos de aprendizagem, que estão garantidos ali pela BNCC e pelo nosso currículo carioca, que em 21/22 a gente está trabalhando em cima de uma priorização desse currículo, né? O currículo priorizado. Então, tanto para o nosso aluno que não é público-alvo da educação especial, tanto para aquele que a gente precisa garantir esse desenvolvimento e ter esse olhar, o que ele já conseguiu, o que ele não conseguiu. É claro que no caso do aluno público-alvo da educação especial, tudo isso é flexibilizado, né? O tempo que ele leva, talvez ele não consiga todo aquele currículo, mas a gente precisa olhar para saber exatamente o que ele conseguiu, o que ele não conseguiu, para a gente conseguir traçar o plano educacional individualizado, né? O PEI dele. Então, esse aluno tem um olhar sempre muito individualizado, todos os alunos precisam, é claro, mas esse tem o relatório obrigatório, né, ali sempre produzido pelos professores regentes e pelo professor da sala de recursos, né, esse apoio é muito importante para produzir um plano educacional individualizado que consiga garantir que esse aluno sempre avance, né, que ele sempre consiga avançar na sua aprendizagem. Se for necessário adaptar, se for necessário oferecer uma avaliação de outro ano letivo, ano escolar, né, grupamento, para esse aluno, tudo isso pode ser feito pela unidade escolar com o apoio e orientação do professor de sala de recursos e do próprio Instituto Helena Tchoff. Ok. Teca, a Regina Godoy quer saber, ela pede para você falar mais sobre o material pedagógico. Ah, bacana. Isso é sempre um prazer falar do material Rio Educa, né? Espero que vocês já estejam assistindo aos vídeos que a própria Multirio produziu, que estão muito bacanas, falando mais, dando mais detalhes sobre o material pedagógico, né? A gente sempre enfatiza o seguinte: isso até uma grande questão e que eu sempre fui um pouco crítica, né? Porque a gente tem no Brasil o PNLD, né? O Programa Nacional do Livro Didático. E desde o momento que a gente passou a ter a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que não é o currículo, é a base, e aí cada estado, cada município teve que fazer e desenvolver o seu próprio currículo alinhado à BNCC, que eu questiono um pouco a questão do PNLD, porque se o currículo tem que ser do estado ou do município, como é que o livro, né, que acaba sendo a concretização daquele currículo, é nacional, né? Então, para mim, isso é algo bastante complexo. E, sendo esse o caso, ou seja, o Brasil continua trabalhando nessa perspectiva de um PNLD nacional e não regionalizado, a gente, enquanto rede municipal, precisa de um material que vai estar alinhado ao nosso currículo. Então, a gente tem o PNLD e vai continuar utilizando, e acho que é fundamental, né, promover isso dentro das nossas unidades, o uso do PNLD. Ele é um documento, né, é um material riquíssimo, e é um material que pode auxiliar muito, né, no processo do professor, no planejamento do professor, na sua prática em sala de aula, mas o que vai estar realmente alinhado ao currículo carioca é o material Rio Educa. É ali que a gente consegue trazer esse alinhamento, trazer o contexto do Rio de Janeiro, né? O aluno se vê no material. A gente vê isso até hoje muito claramente, né, no material Rio Educa da educação infantil, na creche, na pré-escola, porque o nosso aluno está ali de fato, né? A gente tem muitas fotos dos nossos alunos, dos nossos EDIs e creches municipais, sendo evidenciados, né, dando visibilidade a eles dentro do material Rio Educa para creche e para pré-escola.
E no material Rio Educa do ensino fundamental, a gente tem ali uma continuidade, a gente consegue trazer, por exemplo, no material do primeiro ano, esse ano, um link, um elo maior com o material da pré-escola do ano passado. A gente traz, inclusive, o personagem Meias, o personagem aqui da Multirio, que está ali ajudando a tornar esse material mais lúdico, mais atraente para o nosso aluno. É um material que a gente espera que esteja aí para contribuir muito com o trabalho dos professores. Por favor, também olhem, né, acessem o material de orientações metodológicas, que foi produzido com muito carinho pelos professores da rede. Todo o nosso material é produzido por professores da rede, né, os professores da Coordenadoria de Ensino Fundamental e da Coordenadoria de Primeira Infância, com muito carinho e muito compromisso para que os nossos alunos tenham acesso a uma educação de qualidade. Ótimo. Teca, a Regina Rodrigues, ela pergunta como dar conta sem material tecnológico. Ah, bem, realmente. Regina, isso é um desafio gigantesco da nossa rede. A gente investiu muito ano passado, né, em oferecer uma plataforma de ensino remoto que pudesse auxiliar alunos e professores, mesmo diante das dificuldades de conectividade e de parque tecnológico, né, equipamentos que a gente ainda tem na nossa rede. A gente está investindo também muito em ampliar esse parque tecnológico, modernizá-lo, né, em equipar melhor as nossas ilhas de conexão, em levar mais conectividade para as unidades, mas o Rio Educa em Casa, que é o aplicativo e a ferramenta, a plataforma de ensino remoto adotada pela rede, ele funciona em qualquer aparelho. Claro que tem algumas exceções aí, mas só aparelhos bastante antigos que não comportam, infelizmente. E ele proporciona o patrocínio dos dados. O que isso quer dizer? Que quando o aluno, o professor, qualquer um, estiver navegando o Rio Educa em Casa, ele não está consumindo seu plano de dados. A gente sabe que isso gera muitas dúvidas, né? Assim, é meio misterioso, porque as pessoas às vezes acham que podem, deixa eu desligar aqui, botar no modo avião e entrar no Rio Educa em Casa para ver se funciona, para ver se realmente não consome dado. Não é isso, né? É dado patrocinado, por isso esse nome, que é estranho também, né? Porque parece que tem um patrocínio externo, alguém pagando. É isso, tem um patrocínio externo, tem alguém pagando, que é a prefeitura. Então, você precisa usar seu dado, mas quem vai pagar a conta é a prefeitura. Então, não vai consumir no sentido de que você não vai pagar pelo consumo desse dado, mas tem que estar ligado, né? Tem que estar o 4G ali funcionando, tem que ter um mínimo de 1 centavinho para entrar no aplicativo para a gente poder passar a assumir essa conta. E se tiver qualquer dúvida, desinstala e instala de novo, porque no início, no primeiro uso do aplicativo, ele te pergunta se você quer autorizar o VPN. Você precisa autorizar o VPN para a gente poder patrocinar, para a prefeitura poder patrocinar o dado do aplicativo, tá? E vai aparecer lá, geralmente aparece, né, uma informação dizendo que ativou e que o dado está patrocinado. E aí você pode assistir vídeos, tem a possibilidade, se houver essa necessidade na unidade por qualquer razão, né, de fechar mais turmas pelo plano de contingenciamento do protocolo, fazer aula síncrona pelo aplicativo, sem consumo de dados. Google Sala de Aula está lá dentro. A Rio Educopédia, que é um recurso super bacana para a gente usar no reforço, né, porque traz as videoaulas do Rio Educa na TV, e traz um aprofundamento, um quiz, né? E está lá para educação infantil, para ensino fundamental, para EJA, para todas as... A gente tem, né, aulas do Rio Educa na TV para todos os nossos alunos, 100% deles. E isso está na Rio Educopédia com um aprofundamento também para 100% dos nossos alunos. Então, realmente é um recurso que está aí para ficar, né? A gente entende que foi uma necessidade no momento pandêmico, né, em 2021, muito forte, de aula remota, etc. Esse ano a gente está bastante otimista e esperançoso de poder estar muito mais no presencial, mas qualquer necessidade de ir para o remoto a gente está preparado, e no contraturno, para o reforço, para apoiar esse professor, para apoiar esse aluno, mesmo em sala de aula, projetando a Rio Educopédia, uma videoaula, respondendo ao quiz junto com os alunos. Então, até que a semana que vem a gente vai começar o Tira Dúvidas de novo. Daqui a pouquinho eu dou mais detalhes para vocês, tá, professores? Para passar para os alunos. Tá? Mas vai ter uma programação especial aí, né? É o nosso Tira Dúvidas, mas é atualizado. Vem para a escola agora o nome do programa. Daqui a pouquinho eu dou mais detalhes para vocês, boa, tá, gente? Boa. Outra pergunta aqui. Desculpa, você terminou, né, Teca? Terminei, sim. Outra pergunta aqui. Ainda haverá atividades assíncronas?
sempre que necessário, gente, que o aluno tem que ficar pelo protocolo, está com sintoma, não vai para a escola, né? Mas, ao mesmo tempo, também não pode deixar de ter acesso às atividades que vão ser trabalhadas naquele dia na escola, né? Na unidade escolar. Então, sempre que possível, garantir que o aluno vai ter acesso à atividade assíncrona. Pode utilizar todos esses recursos que eu falei, né? Material Rio Educa, que está dentro do Rio Educa em Casa, está lá já disponível de 2022 no aplicativo. A videoaula, né? A gente continua com a Band, o 7.2, né? O canal aberto. Então, também é uma estratégia. O PNLD pode ser usado como, né, uma estratégia para realização de atividades assíncronas. Tem muito recurso disponível o mais importante é garantir que o aluno vai continuar, vai se sentir parte, né, não vai se sentir excluído porque, de fato, pelo pelo protocolo sanitário, pelo plano de contingenciamento, é muito importante garantir que os alunos não estão vindo para a escola com sintomas, que a gente está testando, que a gente está cumprindo o período de isolamento. Então, tudo isso tem que ser feito e aí, nesses momentos, a gente precisa fazer valer aí das estratégias de ensino remoto colocadas na Resolução 247 de 2021 e também no documento orientador. Tem lá toda uma seção sobre ensino remoto, com dicas, com propostas de atividades. Ok. A Rita de Cássia Almeida, Teca, pergunta: quando será disponibilizado o tempo dentro da nossa carga horária para fazer os cursos? Perfeito. Gente, a legislação, né, garante, a lei do piso, né, garante 1/3 de planejamento. A gente sabe dos desafios disso na nossa rede, a gente ainda tem desafios para cumprir isso para 100% dos nossos professores, mas dentro da nossa matriz a gente prevê esse 1/3, né? Então, se o professor é 40 horas, são 26 tempos com o aluno, o restante de planejamento. A nossa matriz do ensino fundamental está elaborada para conseguir garantir isso, né? E aí, claro, a gente está correndo para resolver os problemas de carência que a gente ainda enfrenta na rede e que, obviamente, resolvendo a carência, a gente consegue facilitar muito mais, né, o cumprimento desse tempo de planejamento. Mas é dentro desse tempo, desse 1/3, que a gente tem tanto o planejamento, a gente chama de tempo de planejamento, né, gente? Mas o que está na legislação é 1/3 de atividades sem interação com o educando, ou seja, todas as atividades que o professor precisa dar conta para conseguir dar mais qualidade à sua aula, ao seu tempo de interação com o educando. Então, planejamento, formação continuada, reunião com a equipe escolar, reunião docente, receber um responsável, tudo isso acontece aí nesse 1/3 de tempo sem interação com o educando. Ótimo. Eu tenho tanta pergunta aqui, eu não lembro se eu já perguntei essa, mas eu acho que não. Qual o objetivo das avaliações da rede para os alunos incluídos? Já perguntou essa, sim. Desculpa, então vamos lá. A Ana Paula Paranhos pergunta: terá dia da semana específico para a blocagem dos anos prioritários na formação, para que a escola consiga garantir a participação dos professores na formação presencial? Então, para o primeiro e segundo ano, isso saiu na resolução 297, que é a resolução de matriz, uma orientação que essa blocagem seja realizada para os professores do primeiro e segundo ano, né? Que é esse público que a gente vai ter um foco maior na formação continuada presencial em 2022, já que a gente ainda não consegue garantir, não tem quantitativo suficiente de formadores nas regionais, ainda não temos estrutura suficiente para oferecer essa formação presencial para 100% dos nossos professores. Então, a gente está focando em 2022 nos professores do primeiro e segundo ano, nos professores dos projetos, né, Travessia, Carioca 1 e Carioca 2. A gente já consegue garantir blocagem para a EJA e também temos para os professores da educação especial. Então, todos esses públicos terão formações presenciais acontecendo ao longo de 2022. No caso dos professores do primeiro e segundo ano, a gente orientou algumas datas, né, que fosse... A gente não quis deixar uma data única para a rede toda, porque isso dificulta, inclusive, a organização das formações presenciais. Então, a gente colocou de terça a quinta, perdão. Terça, quarta ou quinta, prioritariamente, a escola tentar se organizar e cada regional tentar orientar isso de modo que fique bem distribuído, né? Um número equivalente aí de turmas com blocagem, né, de professores com blocagem na terça, na quarta e na quinta, para poder formar as turmas de formação e organizar isso da melhor forma possível em cada regional. Ok.
Tem a última pergunta agora aqui, Teca. Deixa eu ver aqui. Da Vanessa Moura dos Reis. Ela pergunta como ficará a questão dos estagiários para os alunos incluídos. Bem, a gente continua com essa política, né? Como eu informei, a gente teve ano passado 1.500 estagiários na rede para atender a educação especial. Esse ano a gente está trabalhando muito para ampliar isso, né? Para dobrar esse número para 3.000 estagiários exclusivos para a educação especial. E, é claro, não é fácil conseguir o estagiário, tem um processo... ano passado a gente teve muita dificuldade, inclusive com o processo das próprias universidades. Muitas ainda não tinham retornado presencialmente, então foi muito desafiador conseguir a chegada desse estagiário. Esse ano a gente está mais esperançoso de que as universidades já estão num movimento maior de retorno presencial e que a gente vai conseguir ter... E a gente também fez uma mudança na carga horária dele, a gente ainda não conseguiu lançar, mas está para lançar, uma mudança de carga horária para 30 horas, porque isso melhora bastante a remuneração, mas com eles ficando 20 a 25 horas ali atendendo aos alunos, para poder ter até 5 horas de formação, que a gente vai, acabei não falando, não frisando isso ali, mas estava no slide, né? A gente vai oferecer uma formação assíncrona também para todos os nossos estagiários, pela Escola de Formação Paulo Freire, e inclusive para os estagiários da Educação Especial. Então tá bom. A gente já respondeu todas as perguntas. Jura? Já passou rápido. Mas antes de eu passar para você terminar, Teca, vamos falar rapidinho sobre o programa Vem para a Escola, que vai estrear segunda-feira. É um programa assim, feito para os alunos, para eles tirarem todas as dúvidas, para eles saberem o que a escola está oferecendo para eles. Teca, tem professores juntos, né? Eles vão responder as perguntas, eles mandam as perguntas do que há de novo esse ano na escola. Eu vou detalhar aqui. Ó, por exemplo, perguntar quais projetos especiais que vai ter este ano na escola, como eles vão acessar o material didático, o que tem de novo no aplicativo Rio Educa, e vai passar no 526, no 26 da NET, no YouTube, tudo ao vivo, tá? E no aplicativo o Rio Educa. Exatamente, é ótimo, né? exatamente. Deixa eu dar o horário, gente, olha só. Vou dar para vocês, professores, passem para os seus alunos e acompanhem quando vocês puderem, tá bom? O horário vamos ver rapidinho aqui, das 4 às 4h30 da tarde e às sextas também às 9h30 da manhã. Todos os dias, tá, gente? Das 4 até as 4h30 e às sextas-feiras às 9h30 da manhã, ok? Vamos curtir porque eu acho que vai ser bem legal, tá bom? Começa segunda-feira. Desculpa, Teca. Pode concluir. Maravilha, Brim. Só agradecer mesmo, Rosângela. É sempre um prazer estar aqui na Multirio, nossa grande parceira, em tudo que a gente faz lá na Subsecretaria de Ensino, que a gente quer que fique lindo e maravilhoso. A gente conta com o apoio da Multirio para fazer essa transformação acontecer. E eu só desejo um dia de planejamento, o último dia da jornada, muito produtivo para todos vocês. Espero que consigam sair hoje com um plano de ação bem bacana, com as prioridades, né? Tudo que é mais importante que seja focado aí ao longo de 2022, em cada unidade. A gente sabe que a gente tem uma rede muito ampla e muito diversa, e a gente está aqui para dar todo o apoio necessário para cada uma das nossas unidades. Contem com a gente. Espero que tenham anotado lá o e-mail, né? O faleconosco@rioeduca.net. A gente quer muito ouvir de todas as unidades, a gente quer estar muito próximo, a gente quer dar todo o apoio possível para que vocês consigam fazer essa educação de qualidade que vocês já fazem acontecer de forma cada vez mais fluida, mais efetiva e mais acolhedora para os nossos alunos. Muito obrigada, gente. Obrigada, Teca. Até a próxima. Até. Gente, antes de eu passar para as palestras, vamos dar aqueles 30 segundos, aquele 1 minutinho, né? Para a intérprete de Libras, a Laura Jane, tomar água, dar uma esticadinha no corpo e a gente volta já, tá? Fica aí.
Voltamos, gente, e é agora que a nossa programação se divide. Aqui comigo, ao vivo, ficam os profissionais do ensino fundamental e EJA para acompanhar a palestra com a professora Kátia Smolli. E as equipes da educação infantil devem clicar no link que está na descrição do vídeo para assistirem a palestra com a professora Márcia Gil, ok? Então, pessoal, da educação infantil, vamos lá. Repetindo, é só clicar no link da descrição deste vídeo e a gente se encontra já já na outra sala desta jornada. Para os que continuam aqui com a gente, profissionais do ensino fundamental e EJA, eu apresento a professora Kátia Smolli. Ela é doutora e mestre em educação na área do ensino de ciências e matemática pela Faculdade de Educação na Universidade de São Paulo. É diretora do Instituto Reúna, fundadora do Instituto Matema e presidente da Câmara de Educação Básica do Conselho Estadual de Educação de São Paulo. Também é membro do Movimento pela Base Nacional Comum Curricular e integra o Conselho da revista Nova Escola. Foi secretária de Educação Básica do MEC e já fez parte do Conselho Nacional de Educação. A professora Kátia tem mais de 20 anos de atuação na área de educação. Ela gravou a sua participação falando sobre como as habilidades da matemática podem contribuir para o desenvolvimento do raciocínio lógico e para a aprendizagem das diferentes disciplinas. Vamos ver, gente? Olá, professora Kátia, tudo bem? Seja muito bem-vinda e pode começar a sua palestra. Tudo bem, Rosângela? Quero agradecer a esse convite, dizer que é um prazer estar aqui com vocês nesse dia para podermos ajudar a pensar esse ano letivo de 2022 que tem muitos desafios. Para começar, vou então colocar os meus slides para que nós possamos fazer a reflexão a respeito dessa temática dos multiletramentos, do letramento matemático, como é que eles são competências transversais para a aprendizagem, né? Interessante porque nós temos tantas coisas para discutir esse ano a respeito de progressão das aprendizagens, a volta às aulas presenciais, os desafios da recomposição das aprendizagens. Então, eu estou muito feliz de poder contribuir com esse tema, que é um tema abrangente, mas muito relevante nesse cenário, inclusive da recomposição das aprendizagens. Eu preparei aqui uma pauta curtinha, nós vamos falar a respeito desse conceito de multiletramentos, depois nós vamos falar um pouquinho do letramento matemático e aí eu vou fazer um fechamento para poder trazer as implicações disso para o contexto da sala de aula, independentemente do componente curricular ou da etapa da escola na qual nós sejamos professores. E aí, para começar, para pensar nos multiletramentos, eu vou trazer um vídeo. Esse vídeo eu queria que vocês olhassem com olhos de entender quem é esse estudante que está aqui com a gente, né? Ele tem muitos desafios, mas ele tem muito potencial e ele tem muito conhecimento. Eu também queria que vocês olhassem com os olhos do papel do professor, né? Vocês vão ver que durante toda a minha fala, eu espero ajudar vocês a perceberem o tanto que eu sou apaixonada por educação, tanto que eu acredito na educação pública, inclusive como um fator muito importante de mudança na vida das pessoas. Então, eu acho que a educação pública é um lugar no qual nós olhamos o estudante como a solução e não como um problema. Com todos os desafios que nós possamos ter e que, sem dúvida, nesses últimos 2 anos foram muito potencializados, mas o lugar da educação pública é o lugar de sonhar o estudante, de sonhar o futuro dele. Às vezes é o único lugar, a escola é o único lugar no qual ele será sonhado. Então, vamos olhar um pouquinho esse vídeo e a gente volta a conversar já já. Quanto é 3 vezes 8? O resultado é 24. Qual é a capital da Itália? A capital é Roma. Quem descobriu o Brasil? Qual é a temperatura no Japão? 7 vezes
8. 16 graus. Encontre isso na internet. 56. Me ensina a fazer conta? Isso está além das minhas habilidades no momento. Pensei que ela sabia responder. Como fazer amigos? Isso está além das minhas habilidades no momento. Isso está além das minhas habilidades no momento. Por que eu preciso estudar? Boa pergunta. Eu acho que eu posso ajudar vocês. Vocês precisam estudar para adquirir conhecimento em arte. Bom, como vocês puderam ver aí no seu vídeo, não é? As crianças têm hoje, os estudantes de modo geral, têm hoje muitas oportunidades de obter informação. Então, eles são capazes de fazer perguntas para as inteligências artificiais, né? Os robôs que estão nos nossos aparelhos de telefonia móvel e fazer perguntas. Eu posso fazer pergunta quanto é 3 vezes 8, que os robôs vão nos responder. Eu penso nessa história e dou risada, porque eu acompanhei algumas crianças pensando em coisas que elas queriam muito ganhar em diferentes situações, e algumas delas chegam a pedir esses robôs. Eu quero a Siri, né? Eu quero a Morgana, eu quero, enfim, um robô que fale com elas respondendo a essas perguntas. Então, saber as capitais de cor já não é tão importante. Memorizar a tabuada é importante, mas olha só o que está no vídeo, né? A hora que eu preciso dessa informação, vou lá e pego. Agora, observem que o vídeo traz perguntas que para as quais esses robôs não têm resposta. E eles dizem isso. Eu não tenho resposta para essa sua pergunta. Essa pergunta que você me faz sobre por que é importante estar na escola é uma pergunta tão complexa e eu não vou conseguir responder. Mas quem é que vai fazer a diferença? Quem é que vai conseguir fazer o avanço para além da memória? Né? Memória hoje muitas vezes está na palma da mão. Mas quem é que vai fazer o avanço para além da memória? É justamente a figura que entra e diz, olha, eu acho que algumas dessas perguntas eu sou capaz de ajudar vocês a responderem. E essa figura é o professor, né? O professor, a professora que vão trazer o além da pergunta curta, da resposta curta, aliás, para a pergunta curta. Então, eu queria trazer a aproximação do tema, dizendo que hoje os nossos estudantes, onde quer que eles estejam, eles têm acesso a múltiplas linguagens. Esse acesso é um acesso que foi considerado quando nós pensamos a Base Nacional Comum Curricular, e foi considerado especialmente nesse contexto de desenvolver mais do que informações, mas desenvolver um projeto de educação no qual as crianças, os adolescentes e os jovens e os adultos possam ser formados para além de um conhecimento específico, trabalhando com o desenvolvimento simultâneo de competências que dizem respeito ao pensamento científico, ao conhecimento que sim, eles precisam ter acesso na escola, mas mais do que isso, a esse desenvolvimento integral, que então está equilibrado em 10 competências, que são competências que trazem esse desenvolvimento cognitivo, afetivo, social, da convivência com o outro, e esses aspectos estão muito ligados aos multiletramentos. É interessante observar que todas as etapas da escola e todas as áreas do conhecimento estão contempladas nesse contexto do desenvolvimento integral e do desenvolvimento das competências. Então, na educação infantil, nós vamos falar de direitos das crianças, o direito a se expressar, o direito a ser um sujeito que é visto como um sujeito do diálogo, que é criativo e sensível, que
é atendido nas suas necessidades de ser cuidado, de ser formado, de ter acesso à segurança alimentar, segurança de saúde, ao desenvolvimento de emoções, sentimentos, o direito a ter dúvida, a levantar hipóteses, a fazer descobertas, enfim, começa lá na educação infantil, pelos direitos de desenvolvimento e aprendizagem, a preocupação com aquilo que a gente vai chamar do desenvolvimento de competências e que vai seguir pelo ensino fundamental todo e depois lá pelo ensino médio. E a qualquer modalidade de educação. Se eu fizer uma reorganização do currículo e das minhas aulas para educação de jovens e adultos, também preciso pensar nisso. É interessante porque tanto esses direitos de aprendizagem, que depois vão ganhando status de competência, vão ser traduzidos em cada área, em cada componente curricular, conhecidos como macrocompetências. Então, por exemplo, em matemática, nós vamos ter muito fortemente a macrocompetência do letramento matemático. E se vocês olharem as competências 6 e 7 específicas da área, elas estão muito relacionadas com competências gerais que estão propostas para todo mundo. Nas competências específicas, nós vamos vendo que tem uma preocupação, que eu acho que até a professora Magda Soares também falou disso, dessa responsabilidade de formar o leitor e o escritor. Então, por exemplo, na competência específica 6 de ciências da natureza, tem uma preocupação com utilizar as diferentes linguagens e tecnologias digitais de informação e comunicação para se comunicar, para acessar e disseminar informações, para produzir conhecimentos e resolver problemas de ciências da natureza de forma crítica, significativa, reflexiva e ética. Se vocês olharem, isso vai aparecer em ciências humanas, isso vai aparecer em linguagens, isso vai aparecer em matemática, porque, no fim, a Base Nacional Comum Curricular e todos os currículos que estão, os referenciais curriculares, que foram alinhados a elas, trazem a preocupação com o desenvolvimento dos multiletramentos do estudante. No vídeo, vocês vão vendo fragmentos de multiletramento. Então, conversar com inteligência artificial, ter um espaço com equipamentos que têm linguagem digital, fazer perguntas no texto verbal. Muito provavelmente, se tivesse um pouco mais de tempo, nós íamos ver imagens. Hoje ainda está valendo, né, uma reportagem que mostra algumas pessoas comprando determinadas obras de artes que são organizadas em criptomoedas. Quer dizer, nós estamos num mundo no qual os textos já não são mais só orais, escritos e por imagens. Nós temos múltiplas linguagens e, portanto, precisamos ajudar os nossos estudantes nesse multiletramento, que diz respeito não só às questões dos textos que se usa, mas desse sentido multicultural que essa sociedade globalizada tem, e nessa multimodalidade de textos que circulam pelas diferentes culturas que circulam nesse mundo globalizado. Então, ele vai dizer respeito a práticas de leitura e escrita no contexto de mídias que são muito diferentes, que são muito específicas, algumas que nós nem sabemos, né? Quando a gente vai ouvindo, por exemplo, que nós vamos ter mudanças na forma da comunicação via internet, que o Facebook vai criar uma outra linguagem, quando nós vamos vendo toda a velocidade, o tipo de texto que o 5G permite trazer, nós de fato estamos falando de letramentos múltiplos e de múltiplos letramentos, que envolve articular essas diferentes modalidades de linguagem, como a imagem, tanto a estática como aquela em movimento, a fala, a música, enfim, aos gestos e tudo mais,
que se reflete e que reflete as mudanças sociais e tecnológicas atuais e que tem interface com diversas maneiras de disponibilizar e compartilhar informações e conhecimentos. Eu acho que o contexto da pandemia trouxe muito forte essa necessidade de nós nos relacionarmos com linguagens híbridas, não é? Com uma linguagem que ela é diferente para muitos agentes, uma linguagem que trabalha com a língua materna, mas também trabalha com a linguagem matemática, trabalha com a linguagem específica de cada componente curricular, trabalha com essa linguagem de mundo na qual as crianças estão imersas e com as quais elas têm contato permanente. E esse multiletramento, ele trabalha de uma forma transversal para a aprendizagem. Então, é interessante que, se vocês observarem, nas competências, onde aparece muito fortemente os multiletramentos, está lá na área de linguagens, mas ele está nas 10 competências. Portanto, cada área do conhecimento e cada etapa da escola, desde a educação infantil, vai se preocupar com isso. Então, uma pedagogia dos multiletramentos, ela é necessária para transformar o aluno de consumidor acrítico para um analista crítico. É essa a tarefa da escola. Então, o que eu queria dizer? Que, de qualquer jeito, gente, eles vão ter acesso a múltiplos textos, a múltiplas formas de acessar a informação. Eles podem fazer isso acreditando em fake news, produzindo fake news, se relacionando de uma forma rude com outras pessoas na rede social, fazendo cyberbullying, porque são consumidores, porque consomem a informação pela informação. Ou eles podem fazer isso de um jeito crítico, participando destas múltiplas linguagens, desde um ponto de vista de práticas sociais de leitura e escrita de forma ética, de forma crítica, de forma democrática. Para isso, essa pedagogia precisa sair do método tradicional, que contempla fortemente a palavra escrita e a palavra verbal, né? O verbal na forma oral e na forma escrita, falando melhor, para ampliar a noção de letramentos para os campos de muitas outras linguagens que estão cada vez mais presentes nos textos, devido exatamente a esse avanço da tecnologia. Então, nós vamos precisar partir de práticas que considerem esses letramentos, as culturas de referências dos alunos, os gêneros que eles conhecem e que eles trazem para dentro da escola para relacionar com outras culturas e outras esferas sociais. Então, os multiletramentos, eles não ignoram as culturas juvenis, as culturas infantis, as culturas dos adolescentes. Pelo contrário, eles trabalham com elas e ampliam. São novas ferramentas e novas práticas educacionais que vão se fazendo necessárias a esse propósito. Então, trabalhar na perspectiva dos multiletramentos, né, ou tomar a tecnologia como um lugar em que novas práticas culturais de linguagens vão ter espaços, não é somente incluir novas formas, novos equipamentos, não é só ampliar os gêneros e usos, mas é pensar como é que eu incluo novas ferramentas, esses novos gêneros, os usos e os ambientes disso. Então, eu não falo sobre, eu vou trabalhar lá, né? Então, eu tenho comentário, eu tenho podcasts, eu tenho posts, eu tenho memes, eu tenho playlists comentadas, eu tenho reportagens multimídias, vídeo minutos, political remix, que são formas de você reinterpretar, né, remixar as informações políticas que tem, agregação de conteúdo por hiperlink, construir games, as redes sociais, editores de foto, de vídeo, de áudio, tudo isso
é possível nós termos dentro desse contexto de letramento que é tão importante. Agora, é muito importante que isso seja feito trabalhando as dimensões ética, estética e política. Por quê? Porque você vai, por exemplo, trabalhar com seus alunos quais são as responsabilidades de criar um canal no YouTube. Todo mundo pode ter um canal no YouTube hoje, crianças muito pequenas, mas quais são as consequências disso? Que impacto isso tem na vida das pessoas, na minha vida? Analisar com eles impactos que estão acontecendo no mundo, como grandes influencers dizendo, eu saio porque não estou aguentando, a pressão é muito grande, as pessoas, essa ideia de cancelamento, esses aspectos todos precisam entrar, fazendo com que a escola não só ensine a usar a tecnologia, mas ajudem os estudantes a direcionar e criar estratégias para acesso às informações, dando sentido a elas, fazendo uma reflexão com compreensão da intenção de combinar essas múltiplas linguagens para qualquer área do conhecimento. Nesse aspecto, nós vamos trazer muito forte o letramento matemático. Então, esses multiletramentos, eles vão implicar em que nós também olhemos para que as áreas de todas as áreas do conhecimento vão se preocupar com isso. E eu queria trazer isso como um exemplo no contexto da matemática, porque parece claro falar de multiletramentos quando eu falo de linguagens, quando eu falo de ciências da natureza, quando eu falo de ciências humanas sociais e aplicadas, mas quando nós falamos de matemática, muitas vezes isso fica de fora e não devia ficar, porque dentro da matemática, os multiletramentos estão traduzidos no letramento matemático, como uma condição na qual cada indivíduo é chamado para elaborar de forma reflexiva textos que contêm conceitos matemáticos, nas mais diferentes formas, sejam eles orais e escritos, mas na forma de imagem, na forma de imagem com movimento, de imagem estática, gráficos, tabelas. E esse olhar é um olhar interessante, porque o letramento matemático, no contexto dos multiletramentos, vai trazer diferentes formas de raciocínio. Então, raciocínio dedutivo, se isto acontece, então a consequência é tal. O raciocínio indutivo, o raciocínio probabilístico, qual é a chance, qual é a probabilidade disso acontecer. Essa ideia da espacialidade, tão importante para aprender matemática, mas também para o contexto da alfabetização, para o contexto da arte, para o contexto muito relevante da história e da geografia, o raciocínio analítico, resolução de problemas, que é muito forte nesse contexto, argumentação baseada em evidências e uma capacidade forte de se comunicar em matemática. Isso coloca um aspecto que eu queria trazer, que é do raciocínio lógico. Todo mundo acha que o raciocínio lógico é característico só da matemática, e é um engano. O Piaget trouxe o raciocínio lógico como um raciocínio inerente à espécie humana. Esta espécie sapiens é uma espécie que nasce com condição de desenvolver o raciocínio lógico. Na verdade, ela já nasce trazendo essa capacidade lógica que se manifesta nas mais básicas atividades humanas, como, por exemplo, separar numa gaveta talheres de tipos diferentes. Nós fazemos isso, essa classificação, essa separação, desde que a nossa espécie começou a se organizar do jeito que ela é hoje nessa espécie sapiens. Então, raciocínio lógico nasce conosco e pode se desenvolver muito ao longo da vida por meio do letramento matemático. Só que um bom raciocínio lógico, o desenvolvimento desse raciocínio lógico, que é nosso, que pode ser potencializado pela escola, especialmente nas aulas de matemática, ele vai me permitir entender evidências em história, ele vai me permitir entender causas e consequências em todas as áreas de conhecimento, ele vai
me permitir entender coesão e coerência, o sentido de coesão e coerência na produção de um texto, por que uma argumentação pode ter lógica ou não. Então, esses aspectos são muito relevantes. Mas eu queria terminar essa fala trazendo uma coisa forte. Isso não acontece por obra do acaso. Isso não acontece. O fato de nós termos este ser humano tão potente, com uma capacidade lógica inerente à espécie, o fato de nós nos preocuparmos que ele desenvolva multiletramentos, o fato de que o professor de matemática, a professora de matemática, ou quem ensina matemática na educação infantil, nos anos iniciais, busque potencializar o raciocínio lógico, na intenção não é suficiente. É preciso que nós tenhamos práticas pedagógicas, didáticas, planejadas. E depois do professor, eu disse para vocês que o professor lá no vídeo era o fator que virava o jogo, e ele é mesmo. E depois do professor, o tipo de atividade que nós damos em sala, o ambiente da aula, são essenciais para o desenvolvimento do letramento e dos multiletramentos. Então, o tipo de aula, o ambiente, será que essa aula é uma aula que tem espaço para pesquisa? Será que nessa aula eu vou estudar os textos multimodais? Não importa se eu esteja em história, geografia, arte, matemática, língua portuguesa, inglês, educação física. Como é que, por exemplo, em educação física é retratado o corpo humano? Nas propagandas, nas diferentes mídias. Como é que se desenvolve o relacionamento entre as tarefas que eu proponho, o tipo de conhecimento que eu quero desenvolver, para que, de fato, a intencionalidade leve à ação e a ação leve ao desenvolvimento dos multiletramentos. Então, é muito importante que nós tenhamos espaços nos quais esses multiletramentos estejam pensados por todos, desde a educação infantil. Vocês estão numa fase ótima para planejar ações e ações importantes de referência para fazer com que os seus alunos sejam multiletrados e desenvolvam potencialidades lógico-dedutivas, lógico-matemáticas muito fortes. Então, esse ambiente propício a discutir o erro, propício a desafiar os alunos para investigar, com formas diversas de trabalhar a problematização, um lugar no qual eu não passo o texto no quadro para o aluno copiar, porque isso não vai desenvolver nem o potencial lógico de raciocínio lógico dele, nem o conhecimento específico, muito menos os multiletramentos, mas um espaço no qual nós tenhamos boas perguntas, nós façamos investigações e nós tenhamos esses estudantes muito próximos de nós. Pessoal, eu vou encerrar minha fala para abrir já para perguntas com uma coisinha só. Nós temos um desafio pela frente, que é a retomada. Mas nós não vamos retomar da onde nós estávamos, porque onde nós estávamos não era bom. Nós já tínhamos muita exclusão, nós já tínhamos muitos estudantes sem aprender, nós temos uma escola que é pouco atrativa. Então, não é voltar ao velho, é fazer o novo. Fazer o novo significa, sim, ter uma preocupação com uma didática ativa, sim, ter uma preocupação com multiletramentos, sim, trazer a linguagem, as múltiplas linguagens do mundo para dentro da sala de aula por meio de metodologias ativas, que envolvem resolução de problemas, pesquisa, trabalhos com diferentes estratégias, como aula invertida, como estações de rotação, para fazer trabalhos interativos, para ter uma aprendizagem mais individualizada. Isso precisa ser considerado agora, e eu já passo, então, a palavra de volta para ver se nós temos perguntas. Obrigada, professora. Temos perguntas sim. Eu vou começar rapidinho com a primeira, então. Professora, a senhora falou muito em multiletramentos. Isso implica em um trabalho com projeto integrado ou cada professor pode fazer esse trabalho na sua disciplina? Olha, essa pergunta é ótima. As duas coisas podem acontecer. As duas coisas podem acontecer. Posso ter um projeto, por exemplo, na área de ciências humanas, ou de linguagens, ou até
de ciências humanas com matemática, enfim, no qual nós vamos ter um projeto e nós já planejamos que vamos trabalhar com uma multiplicidade de textos e, de novo, não é só como consumidor. Então, não é o aluno consumindo só, é o aluno conhecendo, sugerindo e pensando e produzindo. Então, eu não vou só dizer que é possível editar o vídeo ou fazer o podcast. Nós vamos produzir um. Mas isso pode ser feito também numa área específica. Por exemplo, eu posso estar lá fazendo um trabalho específico de ciências, ou de matemática, ou educação física. Educação física pode estar fazendo um trabalho muito interessante a respeito da relação entre a alimentação e o desenvolvimento do corpo humano, ou os cuidados com a estética de um ponto de vista saudável. Por que a gente não pode produzir podcasts com os alunos em grupo para poder socializar com a comunidade? Então, as duas coisas são possíveis, Rosângela. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Professora, é o seguinte, neste momento pandêmico, a senhora falou em recomposição de aprendizagem. Pensar no multiletramento pode ser uma alternativa pedagógica para garantirmos a aprendizagem dos alunos? Nossa, tem um potencial incrível, né? Porque eu queria sempre lembrar, gente, que recomposição da aprendizagem significa que nós vamos ter que priorizar, né? Fazer focos. O Instituto Reúna, quando fez mapas de foco, ajudou a pensar nisso. Que é assim, eu tenho que ajudar os meus estudantes a avançarem do ponto em que eles estão. Então, nós vamos focar as aprendizagens. Focar as aprendizagens significa que eu vou ter que, muitas vezes, ensinar simultaneamente coisas atuais que eu preciso ensinar nesse ano e outras que eu preciso retomar depois. Desculpem, retomar do ano anterior. Nessa hora, os textos diversos que nós temos podem ajudar muito. Por exemplo, se eu estiver preocupado com multiletramentos, eu posso usar uma estratégia que é muito comum em metodologias ativas, especialmente com alunos a partir do 5º ano, que são as aulas invertidas. Então, nós podemos propor aos nossos estudantes que vejam um vídeo, que ouçam um podcast. Nós podemos ter feito isso, pode ser um do YouTube, pode ser, enfim, algum que a gente selecione previamente, e os alunos ouvem isso, assistem isso com um pequeno roteiro e vêm para a aula para nós discutirmos as dúvidas, ampliarmos, fazermos novas atividades. Então, usar a multiplicidade de texto, fazer blog, grupos de discussão, com os estudantes em plataformas diversas, inclusive o WhatsApp, por que não? São recursos, Morgana, muito úteis e que, simultaneamente, vão ajudar a recompor a aprendizagem e vão atrair os estudantes para uma nova forma de uma aula mais interativa e mais abrangente tecnologicamente. Mas, vejam, o papel do professor é muito importante, porque ele planeja, ele escolhe, ele orienta e ele conduz a discussão. Então, não é toma aluno que o mundo é seu, é toma aluno que o mundo é seu, com a minha mão estendida, com a minha aula planejada, com a minha intencionalidade pedagógica, porque eu preciso saber o que eu quero ensinar. Senão, eu vou para qualquer caminho. Agora, quando eu faço planejamento, eu preciso pensar o que ensinar, para quem e como. E depois como avaliar, é claro. É na hora que eu penso como que essa preocupação grande com a utilização de múltiplos textos vai me ajudar muito a desenvolver o letramento. Se eu fizer boas perguntas, eu vou ter o desenvolvimento do raciocínio lógico. Se eu fizer boas perguntas, eu posso ter um pouco de investigação. E, além de tudo, gente, é um jeito de ampliar um pouco o tempo da aula, porque, de fato, as nossas aulas, às vezes, não têm o tempo suficiente. Então, pensa além da aula. Que tipo de atividade interessante pode ser feita como uma webquest, como uma pesquisa coletiva, como um grupo de discussão,
como aula invertida, que depois virão para a classe e nós vamos, então, presencialmente fazer ações muito relevantes de discussão e aprofundamento desses conhecimentos. Ok, professora. Tem uma última pergunta agora, tá? A senhora poderia reforçar o que são as macrocompetências da BNCC, professora? Na verdade, olha que interessante, a BNCC, ela trabalha com 10 competências gerais. Então, nós vamos ter competências ligadas à argumentação, vamos ter competências ligadas à comunicação, cultura digital, à questão de autoconhecimento, autogestão, enfim, essas 10 competências são para serem desenvolvidas ao longo da escola. Lá na educação infantil, elas estão associadas aos direitos de desenvolvimento e aprendizagem, porque as crianças são muito pequenas, a gente começa a falar dos direitos de desenvolvimento e vai, então, esses direitos estão relacionados com as 10 competências que depois vão se desenvolvendo. Elas têm um equilíbrio, quase um equilíbrio entre 5 competências mais relacionadas à área científica, acadêmica, cognitiva e 5 competências mais relacionadas ao desenvolvimento socioemocional, então, de empatia, de convivência, a parte de argumentação baseada em evidências. Isto está na base. Depois, essas 10 competências foram sendo traduzidas nas áreas de conhecimento. E cada área de conhecimento elegeu uma macrocompetência para desenvolver. Então, em matemática, a macrocompetência é o letramento matemático, que está relacionado com aquilo que eu falei, resolução de problemas, desenvolvimento de muitos tipos de raciocínios, não só o raciocínio dedutivo, mas muitos tipos de raciocínio, a questão da comunicação matemática, da capacidade de argumentar. Se eu pegar ciências, eu vou ver que em ciências, resolução de problemas e investigação científica, experimentação, são as macrocompetências. Se eu pegar linguagens, vão aparecer os multiletramentos. Acontece que os multiletramentos, eles são muito relacionados à ciência, a linguagens, mas eles aparecem também nas 10 competências gerais. E tudo que aparece nas 10 competências gerais é responsabilidade de cada professor, de cada professora, de toda a escola, em todas as etapas, em todas as áreas de conhecimento. Então, é quase como se cada área do conhecimento traduzisse as 10 competências numa grande competência que vai desenvolver e que depois se desdobra em competências específicas de cada área. Então, vale muito a pena ler isso, estudar isso, agora que vocês estão no momento de planejamento. Muito provavelmente, o referencial curricular de vocês, muito provavelmente não, porque eu conheço um pouco os referenciais, esses referenciais traduzem isso, né? Só que essa é uma parte menos conhecida, porque, de modo geral, nós nos preocupamos muito com as habilidades, e precisa mesmo se preocupar com as habilidades. Mas a aprendizagem, depois da base, ela ganhou essa dimensão mais ampla de competências e habilidades. E de cada área do conhecimento, ter a sua macrocompetência. Eu escolhi falar de 2 que são transversais, até porque achei que era bem importante a gente entender que os multiletramentos e o letramento matemático desenvolvem aspectos que são importantes para a vida toda da pessoa e não apenas para um momento de uma aula. Então, tá ok, professora, obrigada. Eu gostaria agora que a senhora fizesse as suas considerações finais, então, que a gente já está quase encerrando. Bom, primeiro eu quero agradecer de novo, espero que possa ter colaborado com as reflexões e dizer para vocês o seguinte, ser educador não é para amadores, né? E não é para qualquer pessoa, só pessoas muito especiais, comprometidas com o desenvolvimento da sociedade resolvem enfrentar o desafio de ser educador, mas vale muito a pena, né? Nada vale mais do que o brilho no olho de um estudante que está aprendendo conosco na nossa aula.
Então, cada aula precisa ser pensada com cuidado e como um projeto, não do que eu vou dar só, mas qual é a pessoa que eu estou formando. Isso nunca foi tão importante como agora. Nós temos visto muitas pesquisas, sabe, Rosângela, que dizem assim, as pessoas estão muito desacreditadas, elas acham que não é possível, que os anos que os últimos 2 anos foram completamente perdidos. Gente, não. Não acreditem nisso e vamos trabalhar para que isto não aconteça. Isto pode ser um prognóstico, mas não precisa se concretizar. Porque, felizmente, nós somos educadores, nós existimos, porque, felizmente, a ciência da educação evoluiu muito e porque, felizmente, nós temos hoje muitos mecanismos que podem apoiar os alunos a voltarem para a escola, estarem na escola e aprenderem nela. Este é o nosso maior desafio, mas é o desafio mais bonito, porque estamos chamados para fazermos isso junto. Tem muita gente boa pensando nisso com vocês. Contem também conosco do Instituto Reúna e comigo particularmente. Muito obrigada, um ótimo ano. Façam o seu máximo, porque cada aluno vale a pena. Ok, muito obrigada, professora. Foi ótimo e até a próxima. Ótimas reflexões da professora Kátia, hein? E nós vamos fechar o nosso encontro com a professora Morgana Rezende, que é diretora da Escola de Formação Paulo Freire. A Morgana vai apresentar uma proposta de reflexão para vocês discutirem na sua unidade escolar, a partir do que a gente viu hoje, tá bom? Vamos ver? Olá, professor, bem-vindo, né? Estamos aqui no nosso último dia da Jornada de Planejamento e Formação Pedagógica de 2022. Foram dias intensos, de bastante trabalho, bastante reflexões, né? Fizemos aqui um passeio, né, por alguns pontos super importantes, reflexão sobre o papel da escola, a importância de desenvolver a leitura e escrita para os nossos alunos como compromisso da escola como um todo, e não só apenas dos professores, né, de língua portuguesa ou das séries iniciais. Vimos agora aqui de manhã, né, a professora Cátia Gesmoli falando para a gente também a importância das habilidades matemáticas na construção do conceito das outras disciplinas. Então, foram momentos assim, de bastante reflexão. Fizemos um diagnóstico da nossa escola, traçamos, né, um bom perfil, olhamos, né, para dentro mesmo, para o nosso contexto, identificamos algumas fragilidades, a potencialidade da nossa escola, fizemos tudo isso ontem, né? E hoje estamos avançando aqui. Qual é a nossa proposta de hoje? A nossa proposta de hoje é construir um plano de ação da escola. O que vem ser esse plano de ação? Um documento super simples, vocês vão ver aí que a escola já recebeu um modelo, né, uma sugestão de modelo, um documento super simples, mas super importante e valoroso para todo o trabalho a ser desenvolvido em 2022, né? É o momento da escola se ver, da escola elencar aqui, a partir do que vocês fizeram ontem, né? Quais são as fragilidades que precisam ser foco do trabalho de 22, né? Pensar que, mas nós elencamos lá, sei lá, 10 fragilidades, né? Nós percebemos 10 questões que a gente precisa avançar, mas nós não vamos conseguir avançar nessas 10 se a gente não tiver foco, né? Então, vocês vão escolher hoje 3, 4 no máximo dessas fragilidades para traçar um plano de ação para 2022. O que é esse plano de ação, gente? É você identificar essa fragilidade, as metas, onde você quer chegar, né? Quer dizer, o que você identificou, qual foi o diagnóstico que vocês fizeram para chegar à conclusão de que isso é uma fragilidade, em determinado ponto, né? Quais são as metas, aonde vocês querem chegar, quanto vocês querem avançar em 2020. E lembrar que metas é quantitativa, né? Qual é o percentual que eu quero crescer, qual é o percentual que eu quero abarcar de alunos, né? Não sei qual foram as fragilidades que vocês identificaram, e traçar os indicadores, né? Como é que eu vou saber se essas metas estão sendo alcançadas ou não? Como é que eu vou saber se todo o nosso trabalho está surtindo ou não efeito? Então, também, o que vai indicar para vocês, né? Quais são os indicadores? O que vai indicar para vocês que as ações que vocês traçaram estão surtindo efeito, estão sendo sucesso, né? E, como já até antecipei, traçar ações, né? Traçar ações, estratégias para atingir essas metas. Então, assim, é um documento simples, não é burocrático, a gente não quer que as escolas preencham de uma forma burocrática, né? Vou preencher só por preencher, mas a gente quer exatamente que seja um momento da escola fazer um acordo coletivo, né? Nós vamos acordar, nós vamos coletivamente elencar
2 ou 3, né, princípios, objetivos para a gente poder traçar ao longo desse ano. E é um compromisso de todo mundo da escola, um compromisso de todos os professores, da equipe gestora, para chegar a atingir essas metas que vocês vão traçar, né? Então, é um documento que vai ser o norteador de todo o trabalho, e a gente gostaria que esse documento fosse publicado, né, digamos assim, no site de Formações EPF. A gente já mandou esse link. A partir da semana que vem, do dia 7 até o dia 11, né, que a equipe gestora possa entrar no site e publicar esse plano de ação que foi feito coletivamente aí na escola, porque ele vai ser também acompanhado, né, pela equipe da CRE, que acompanha as escolas, vai nos dar pistas, né, para pensar a formação também dos professores. Então, assim, é um documento que vai auxiliar a escola, né, e vai auxiliar o nível central e regional como um grande parceiro de vocês aí. Então, gente, finalizamos aqui a nossa jornada, desejando que 2022 seja um ano de sucesso, de bons trabalhos, de produção, né, de trabalho de brilho no olho, que a gente continue com o nosso olho brilhando, discutindo bastante, refletindo sobre a nossa função, o nosso papel na escola, né? E lembrando que todos nós, independente de onde estejamos, né, de que nível que a gente esteja, no nível central, regional, na unidade escolar, a gente tem um único objetivo, que é garantir o aprendizado dos nossos alunos. É para isso que a gente trabalha diariamente, né? Vocês aí na escola, a gente em outros espaços, mas também querendo isso. Então, mais uma vez, desejando que 2022 seja um ano muito produtivo, de boas realizações para todos. Até a próxima. E assim a gente encerra a Jornada de Planejamento e Formação Pedagógica 2022, voltada para o ensino fundamental e a EJA. Obrigada a todos vocês que ficaram aqui conosco. Mas o trabalho continua aí na sua unidade escolar. Esperamos que o seu fazer pedagógico tenha se enriquecido com o que foi oferecido nesses 3 dias. A Escola Paulo Freire está disponibilizando agora um link para você avaliar esta jornada, ok? Ele está aqui na descrição do vídeo. E todas as palestras e atividades desta jornada estarão disponíveis nos canais da Escola Paulo Freire e da Multirio no YouTube. Por isso, se você ainda não assinou os canais, assine, tá? Basta um clique e marque também o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. Um bom trabalho e até a próxima. Tchau, tchau.